A agricultura é uma das coisas mais importantes do mundo, pois é dela que saem nossos alimentos, gerações de riqueza de países e milhões de empregos ao redor do mundo. Mas, em um futuro não muito distante, essas coisas todas podem estar na mão de apenas um país, Marrocos. Ele que tem quase um monopólio de recursos para a fabricação dos fertilizantes do mundo, fazendo dele um dos países mais importantes da Terra. E no vídeo de hoje, veremos como Marrocos está dominando o cenário geopolítico mundial. A agricultura desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico, dinamismo da indústria, os comércios e os serviços, e através de importantes efeitos de encadeamento no resto da economia. A agricultura é importante em diversos fatores, como liberar mão de obra para ser empregada na indústria e evitar a elevação dos salários pagos, para não deprimir a taxa de lucro e assegurar a acumulação contínua de capital. Fornecer alimentos e matérias-primas para o setor urbano e industrial, à medida em que a demanda cresce com o desenvolvimento e com a intensificação do processo de urbanização. Gerar divisas estrangeiras por meio de exportação de produtos agrícolas para financiar o desenvolvimento, adquirir importações e amortizar a dívida externa. Transferir poupanças para inversões na indústria e para a implementação da infraestrutura econômica e social básica, e constituir mercados para bens industriais, complementando os mercados urbanos. A origem da agricultura remonta ao início do período neolítico, de 10.000 a 6.000 anos antes de Cristo, época em que o homem domesticava a natureza, deixando de ser um caçador-coletor, tornando-se um agricultor. Esse acontecimento teve uma importância crucial para a mudança do estilo de vida das populações, passando de nômades a sedentários. O homem desenvolve a agricultura, a criação de animais e surgem as primeiras aldeias primitivas. Estes acontecimentos ocorreram um pouco por todo o mundo e situa-se no início de uma região no Médio Oriente, conhecida por Crescente Fértil, situada entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates. As primeiras culturas a serem domesticadas nessa zona foram cereais, trigo, ervilha, aveia e o linho. Avançando na história, após o declínio do Império Romano, surge um período que muda o sistema agrícola, o feudalismo, que teve seu ponto alto por volta de 1100 d.C. Esse período é caracterizado por sistemas agrícolas mais complexos, como o cultivo de uma maior diversidade de legumes, cereais, frutos e a criação e domesticação de mais espécies de animais. Os solos agrícolas começaram a ser utilizados e explorados por fim monetário, através do pagamento de taxas na utilização das terras e de poder, com a subjugação dos camponeses aos senhores das terras, os senhores feudais. Mas foi apenas no século XIX, de grandes descobertas para a agricultura mundial. Théodore de Saussure demonstrou o princípio da respiração das plantas. E ocorreu também, por parte de diversos pesquisadores, um grande processo na compreensão da nutrição das plantas e da abdução das culturas. Justus von Liebig estabeleceu em 1862 a Lei do Mínimo, que possui importância universal no manejo da fertilidade do solo ainda hoje. Para uma boa produção agrícola, é preciso diversos fatores: clima, solo, relevo, entre outros. Esses são os fatores físicos naturais que influenciam na produção agrícola de vegetais e animais. A influência climática é a mais importante, exercendo-se em consequência das variações da temperatura, umidade e insolação. Existem plantas tropicais, como cana-de-açúcar, cacau e café, que não podem ser cultivadas em outro clima. O mesmo ocorre com plantas do clima temperado, como trigo e cevada, e plantas no clima frio, como a aveia. Mas dentro dos recursos mais importante é o fertilizante. E essa foi a grande descoberta de Justus von Liebig. Os fertilizantes são compostos de grande importância para o desenvolvimento da agricultura mundial. Eles são responsáveis por fornecer os nutrientes adequados para as plantas e para os solos, suprindo suas deficiências, mantendo a sua fertilidade e aumentando a sua capacidade produtiva, viabilizando assim o crescimento das culturas. Também na redução dos ciclos produtivos e a ampliação da produtividade de cada hectare do solo. Além disso, eles protegem as lavouras contra as doenças e pragas, evitando perdas de safras e, por seguinte, eventuais perdas econômicas. Por essa razão, não é incomum lermos que os fertilizantes são responsáveis por grandes partes dos alimentos produzidos no mundo. Eles podem ser fabricados de 3 maneiras: com recursos nitrogênicos, fosfatos e potássios, sendo os fosfatos e potássios escassos, ou seja, sua produção é limitada, com 80% da produção de potássio sendo responsáveis por Rússia, Canadá, China e Bielorrússia. Já os fosfatos, apenas Marrocos controlam cerca de 70% da produção mundial. E é aqui que entra sua importância geopolítica em um futuro não muito longe.
Fosfato, diferente do potássio, que tem uma enorme reserva e nenhuma previsão para ele vir a acabar, muitos estudos dizem que o fosfato podem acabar em até 100 anos, visto que muitos estudos dizem de um grande aumento populacional para 10 bilhões de pessoas ainda nesse século, e será necessária uma grande demanda do fosfato para segurar essa nova onda, o que pode fazer o mundo todo ficar dependente de Marrocos, e ele ter o monopólio da decisão de o que fazer com esse recurso. Podemos ver grandes países como Índia e até o próprio Brasil já com grande dependência do país. Um dos motivos de Marrocos ter esse grande monopólio é por conta de seu controle do deserto do Saara Ocidental. Ele é um território considerado não autônomo pela ONU, com cerca de 270 mil quilômetros quadrados, situado entre o Oceano Atlântico a oeste e Marrocos ao norte, Argélia ao nordeste e a Mauritânia a leste e sul. E é disputado por esses 3 países, com Marrocos ocupando 80% do território. Lá é considerado um paraíso para os recursos de fertilizante, e como já vimos durante a evolução da história, geralmente uma região com uma grande importância geopolítica em algum momento vira um palco de guerra. E podemos ver em um futuro não muito distante uma nova guerra para o controle da região, mas agora com grandes potências. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.